Um, olá a todos, os alunos do terceiro ano, né? Vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Na última aula, na penúltima aula, nós colocamos um vídeo, né, do canal Nostalgia, justamente nessa questão audiovisual, né? Um vídeo interessante. E hoje nós vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra. Nós vamos continuar a explicação e resolver uma atividade, né? Uma atividade que eu passei na última aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos começar com um slide aqui, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, continuação da primeira, todos nós sabemos que né? As consequências da Primeira Guerra nós podemos colocar como causas da Segunda Guerra, esse é o primeiro ponto. Por quê, pessoal? Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes que humilhou a Alemanha, ele pode ser considerado uma causa da Segunda Guerra, e principalmente porque Hitler, ao passo que ele foi galgando o poder, ele foi desrespeitando o Tratado de Versalhes, né? Então vamos lá, devolução da Alsácia-Lorena, né? O Tratado de Versalhes foi humilhante porque a Alemanha devolveu a Alsácia-Lorena, nós já vimos isso nas consequências da Primeira Guerra, e teve que ceder à França a região do Sarre, que era uma região alemã rica. Então, além de devolver para a França a Alsácia-Lorena, teve que doar, né, a região do Sarre à França, vamos dizer assim, durante um bom tempo, durante 15 anos. Então, aqui nós vemos restrição às Forças Armadas, na ultrapassagem de 1.000 homens, isso nós já vimos, né? Extremamente humilhante, pagamento de indenização aos vencedores, 132 milhões de marcos, né? Vamos lá. Outros fatos que antecederam a Segunda Guerra, divergência política e ideológica entre nações europeias, isso era um fato, né? Nações capitalistas, nações com capitalismo mais nacionalista, como a Alemanha, né? Como a Itália, uma cruzada, né? Da questão nazista contra o capital internacional, enfim, a ascensão do nazismo, né, frente à questão do socialismo, N questões estão em jogo aí, né? E aí Alemanha e Japão já fazem um pacto, né, o Antikomité. Na realidade, Alemanha, Japão e Itália, eles se sentiram meio que injustiçados com o final da Primeira Guerra, né? Isso faz com que eles se unam, né, e foram chamados de potências do eixo, né? A Alemanha porque foi considerada culpada de guerra, a Itália porque não recebeu nenhum despojo de guerra, enfim, tratados de não agressão, né? Inglaterra e Alemanha, o eixo Roma-Berlim, que mais? Que é Mussolini e Hitler, e a França e a Rússia. Então, aí nós vamos ver que começa, né, os aliados e o eixo. A Liga das Nações, que tem aquele papel, né, que predecessora, vamos dizer assim, da ONU, né, de manter a paz no mundo, principalmente, de, enfim, arbitrar, né, entre as nações, ela não vai durar muito. E isso talvez porque, pessoal, uma das principais potências do mundo na época já, no pós-Primeira Guerra, que foi os Estados Unidos, devido a N questões, por exemplo, de não aceitar que a Alemanha fosse culpada de guerra, coisa que, né, foi feito pela França e pela Inglaterra, fez com que os Estados Unidos não participasse, por exemplo, da Liga das Nações. Isso fazia com que ficasse enfraquecida. Nós vamos ver lá na frente que quando
Mussolini, a Itália, lá depois das invasões lá na Etiópia, foi expulso da Liga das Nações, não serviu de nada, porque a Liga das Nações quis impor, os países que faziam parte da Liga, impor uma restrição comercial à Itália. Os Estados Unidos fazia comércio com a Itália, os Estados Unidos não fazia parte da Liga das Nações, então não adiantou muito. Então, o fracasso da Liga das Nações, a partir do ano de 1930, o desejo de expansão territorial de algumas potências começa a abalar o equilíbrio entre as nações, né, que é no caso da Itália, com Mussolini, do Japão, e no caso de Hitler, né, da Alemanha. Mas entre 1931 e 1938, o que se vê é uma série de invasões a diferentes países. A Etiópia, né, vai ser invadido pela Itália, a Manchúria vai ser invadida pelo Japão, a Áustria vai ser invadida pela Alemanha, mas os austríacos vão meio que aceitar, porque se consideravam uma nação irmã. Não é à toa que Hitler é austríaco, né, pessoal? Sudetos, que era uma região que a Alemanha reivindicava há muito tempo, creio que na Tchecoslováquia, vai ser invadido por potências mundiais como Japão, Itália e Alemanha. A guerra estava próxima de explodir. Aqui nós estamos vendo o Japão em sua cruzada pelo Pacífico, né? É aí quando ele vai se bater com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm influência no Pacífico, né? Havaí, por aí vai, tinha bases no Pacífico, e vai ter o ataque de Pearl Harbor, isso que precipita a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas vocês estão vendo aí toda essa costa aí do Pacífico sendo a Manchúria, Coreia, enfim, a Malásia, essa região toda do Pacífico invadida pelo Império Japonês, né? O Japão agora é uma potência. Desde a época do imperialismo, o Japão ele vinha ele que seria um alvo muito fácil das potências imperialistas, ele conseguiu, através do imperador Mitsuhito, fazer uma modernização do Japão, lá ainda no século XIX, então ele vem com tudo no século XX, né? Japão. Aí temos Hitler, né? Hitler, a Itália invade a Etiópia, né, a Albânia, a Alemanha viola o Tratado de Versalhes, invade a Renânia, entre a França e a Inglaterra, né? Hitler anexa a Áustria e a Alemanha, os alemães invadem os Sudetos, região, né, antiga, reivindicada na região da Tchecoslováquia, reivindicada pelos alemães, por Hitler. E aqui está esse cenário aqui, né, a Europa. E aí nós vamos ver Hitler e, no caso, Stalin fazendo um pacto, né, entre eles, né, um pacto de não agressão, enfim, um pacto de paz, né? A Alemanha segurou muito a Rússia até a sua estratégia, né, de conquistar o norte da Europa, né, Noruega, Dinamarca, Suíça, enfim, a Suécia, a Holanda, a Bélgica, a Suécia era neutra. Esse pacto com a Rússia, além da questão, né, do controle da Polônia, da divisão da Polônia, né, teve, e a partir daí a guerra, não é isso? Teve algo interessante que foi o quê? A Alemanha, ela segurou com esse pacto de não agressão e etc., de paz com a Rússia, ela conseguiu dominar o norte, né? Ela conseguiu dominar o sul da Europa e o próximo alvo seria a Inglaterra. Só que na Inglaterra, a Luftwaffe, que era a esquadrilha, né, de aviões, enfim, a Força Aérea Alemã, ela enfrentou a RAF. E a RAF, inglesa,
ela deu muitas baixas à Alemanha, apesar que a Inglaterra foi realmente palco de bombardeios terríveis. E aí, mas teve toda a questão dos radares ingleses e etc e tal, né? Que ajudou muito. E aí o que é que acontece? Como a Alemanha não foi muito, né? Ela já tinha dominado a Europa inteira, a França invadiu o norte da França, chegou até Paris, coisa que na Primeira Guerra a Alemanha não conseguiu fazer. E a parte sul da Alemanha, né, do general Pétain, ficou o quê? Ficou como a República de Vic, né? Ficou uma região que colaborava com o nazismo, né? A parte norte ficou dominada por Hitler e a parte sul ficou como um setor de colaboração, né? Então, já falando da guerra, claro que começa com a invasão da Polônia, até a invasão da Tchecoslováquia, até a invasão, enfim, de outras regiões, não tinha começado a guerra. Quando invade a Polônia, é aí que começa a guerra. E aí, assim, Hitler vai tentar dominar a Europa toda, se dá mal na Inglaterra, e aí ele parte para o leste europeu, conquista países do leste europeu, Romênia, Grécia, enfim. E o caminho está aberto para a Operação Barbarossa, que é a invasão da Rússia, né? Então vamos lá. Tá a Polônia, né? As regiões aí invadidas, né? Território reivindicado de Danzig pela Alemanha, né? Questão dos Sudetos, invasão da Alemanha em Sudetos, né? 38. Que mais? Consolidação da teoria do espaço vital, que é uma teoria que já vem desde o século XIX, desenvolvida por um geógrafo alemão, por sinal. Vamos lá. 39. A Alemanha assina um pacto secreto de não agressão com a Rússia, né? A invasão da Polônia, Alemanha e Rússia, já falamos sobre isso. Os alemães invadem a Polônia. E aí começa a guerra, porque diante disso tudo, de todas essas invasões, né, a questão dos Sudetos, por exemplo, enfim, a própria Áustria, que é anexada, etc., as duas maiores potências da Europa, que é França e Inglaterra, elas ficam tolerando, né? Mas quando tem invasão da Polônia, realmente é o estopim, né? Tem um filme bem interessante que se vocês puderem assistir, O Pianista. É um filme interessante que fala desse início da guerra, né? Fala desse início da guerra na Polônia, as cenas iniciais do filme. Em resposta à invasão da Polônia, os governos da França e da Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e aí começa a guerra, né? Setembro de 39, começa a Segunda Guerra. E aí nós vamos ver as ofensivas alemãs, que nós já falamos. Os primeiros anos caracterizados pela ofensiva alemã. 1940, a Holanda, né? A Bélgica, a Noruega, a França. Você percebe que toda a Europa ali, central e norte, até 1940 foi toda invadida. Creio eu que só a Suécia, se eu não me engano, tinha algum comércio com a Alemanha, porque ficou neutra. Mas os planos de Hitler, colocar à frente o espaço vital, estava indo à frente, né? Aqui são cenas da guerra, né? Aqui é uma cena da bomba atômica, que nós vamos ver lá em 45, já terminada a guerra, a Alemanha, os Estados Unidos, para demonstrar o seu poder, talvez porque a Rússia, né, stalinista, tinha conseguido, pós-batalha de Stalingrado, levar à frente e chegar até Berlim, talvez foi uma demonstração dos Estados Unidos diante, né, desse revés que a Rússia fez contra a Alemanha.
blocos em conflito, potências aliadas, né? Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia, União Soviética, potências do eixo, nós vamos ver Alemanha, Itália e Japão. Aqui a imagem, né, dos japoneses, né? As batalhas, entrada da Itália, ataques à Inglaterra, né, e ao norte da África. A guerra foi travada também no norte da África. Resistência da Europa aos nazistas e entrada da Rússia e dos Estados Unidos, né? A partir de 42, a Rússia entra. Operação Barbarossa, invasão da Rússia. Vitórias iniciais, invasão de grande parte do território. Logo de cara, claro, depois de dominar boa parte da Europa, exceto a Inglaterra, tanto a Europa, o norte da Europa, quanto a parte central, né, onde tem a França, quanto o leste europeu, que aí abriu passagem para a Rússia. É aí que Hitler quebra aquele pacto que ele tinha feito com Stalin, né, de não agressão, e a Operação Barbarossa e adentra o território russo quase 1.000 quilômetros, né? Só que aí vários fatores, né, como a questão da temperatura e da terra arrasada, né, da tática da terra arrasada, que é o quê? Não deixar nenhum tipo de víveres, né, atrair o inimigo e envenenar água, queimar plantações, enfim, fazer com que o inimigo não tenha nenhum tipo de víveres, né? E também a questão a questão do inverno, né? O inverno, e foi esse mesmo inverno que fez com que os soldados do imperador Napoleão, lá no século XIX, né, fossem abatidos, né? A mesma coisa aconteceu aí com Hitler, né? Esse frio de menos 40 graus, esse gelo de menos 40 graus, que nem os alemães que estão ali na Europa aguentaram. E aí tem terra arrasada, linha de defesa, né? Moscou, Leningrado, Stalingrado, início da derrota alemã, a partir de 43, né? Com a Batalha de Stalingrado. E aí começa a derrocada alemã. Ataque japonês a Pearl Harbor a gente tem em 41, aí vai ser a entrada dos Estados Unidos. Batalhas do Pacífico, Estados Unidos e Japão, né? Os famosos portas-aviões. Aí vocês vão ver os kamikazes, que eram aqueles pilotos japoneses que iam para tudo ou nada, se suicidavam, né? Jogavam os aviões nos portas-aviões americanos. Que mais? Batalha na África, né? Aliados versus Itália e Alemanha, Marrocos e região. Aqui nós estamos vendo imagens, né, da Força Aérea Inglesa, né, a RAF. A derrota da Itália no norte da África, Estados Unidos e Inglaterra com participação da Força Expedicionária Brasileira, né, 25 mil soldados, 456 mortos e 2.722 feridos. Mussolini preso e fuzilado, né? Aí tem a FAB, a Força Aérea Brasileira, lembrando que foi todo um processo de negociação para que o Brasil entrasse do lado dos aliados. Nós sabemos que, nós vamos estudar a história do Brasil, nós sabemos que, no caso, o governante da época, que foi Getúlio Vargas, ele tinha uma afeição, né, tinha uma empatia, tinha um alinhamento com países do eixo, né, como Itália e Alemanha. Vocês vão ver que ele entregou a comunista alemã Olga Benário para o regime nazista, né? Enfim, tinham várias afinidades, né? Ele tinha uma afinidade muito grande e precisou o presidente americano veio até o Brasil,
teve algumas promessas do ponto de vista até industrial, enfim, foram criadas indústrias de base aqui no Brasil. O Brasil, para convencer o Brasil foi pressionado, porque estávamos falando de que de um ditador, né? A essa época Getúlio já era um ditador e foi pressionado, né, para lutar contra ditaduras que ele tinha feição. Claro que ele tirou proveito disso. Teve siderúrgica que foi feita a partir daí, com promessa dos Estados Unidos, e cedeu base aqui no Nordeste, né, para os Estados Unidos. E aí foi a Força Expedicionária Brasileira, né, a Força Aérea Brasileira também, a FEB, a FAB, enfim. Fim da guerra, tem o dia D. É interessante, pessoal, que uma cena interessante do dia D, claro que tem N filmes, a Segunda Guerra, não só o nazismo e o fascismo, como a Segunda Guerra, é um dos períodos da idade contemporânea, do século XX, mais retratado na sétima arte, no cinema. Nós vamos ver o dia D, até naquele filme, né, que é um filme bem engraçado de Tom Hanks, Forrest Gump, né, contador de histórias. Tem uma cena que ele contando as histórias mirabolantes dele. Ele está lá na Segunda Guerra e ele vai estar no dia D, no desembarque na Normandia. É bem interessante essa cena no filme Forrest Gump. O desembarque da Normandia foi uma ofensiva bem estratégica, né? Principalmente porque, para debelar os alemães, eles colocaram o dia D como, né, algo para os alemães não saberem qual dia seria essa ofensiva, né? Isso aí já está perto do final da guerra, já é junho de 44. Então, assim, os alemães já estão sofrendo tanto essa ofensiva, né, na questão da Normandia, ali na Europa, quanto a questão da ofensiva ali mais ao leste, na Rússia, né, que vem já nesse período 44, já está adentrando para Berlim. A bomba atômica e a rendição, aí depois vem a questão da bomba atômica, já tinha acabado a guerra, Hitler já tinha morrido, etc e tal, mas os Estados Unidos tinha que demarcar território, já que a Rússia ela sobressaiu, né, nessa reação às forças alemãs. E aí teve a questão das bombas atômicas contra o Japão, né, que essa guerra lá no Pacífico, realmente a Segunda Guerra foi uma guerra que ela, diferentemente da Primeira Guerra, ela foi além, né, da Europa. O palco não só foi a Europa, foi o norte da África, foi a região do Pacífico, enfim. Ela abrangeu muito mais do que a Primeira Guerra, né? Faz muito mais jus ao nome de mundial do que a Primeira Guerra. Então, o dia D, desembarque das tropas aliadas na Normandia, norte da França, a corrida a Berlim, né? A Rússia na frente oriental, a frente ocidental, a frente oriental, Estados Unidos, Inglaterra e França na frente ocidental, Estados Unidos versus Japão no Pacífico, né? Enfim, e aí está uma cena do dia D, né, na Normandia, né? É uma cena muito parecida ao filme que eu falei a vocês. E, enfim, os horrores da guerra, né? A rendição final da Alemanha em 45, tomada de Berlim. E aí França, Inglaterra, Rússia que chegou primeiro, né? Suicídio de Hitler. Tem um filme interessante, uma comédia, pessoal, chamada Jojo Rabbit, que ele, na minha opinião, é interessante porque vem fazendo uma crítica, né? Uma sátira à juventude hitlerista. Lembrar que Hitler colocou crianças, né? Crianças no fronte de guerra que talvez não tivesse consciência, tanta consciência do que estavam falando. Eram crianças de 12, 13, 14, 15 anos, né? Então, assim, o início desse filme, boa parte desse filme, Jojo Rabbit, não sei se tem na Netflix, ou enfim,
é interessantíssimo, que é uma sátira, né? Na minha visão, é uma sátira a essa juventude hitlerista, que até tem um documentário que meninos, né, que à época meninos que participaram da juventude hitlerista, agora já senhores, eles vêm falando um pouco sobre essa questão e dizendo assim que eles não tinham consciência, né? Eles achavam que aquilo era bom, né? Você imagina, você está com 11, 12 anos, você ser arregimentado, 13, 14 anos, ser arregimentado para uma guerra. É algo impensável, né? Então, vamos lá. Essa imagem aqui mostra esse triunfo, né, da Rússia, né, na chegada a Berlim, né? Aqui cena da bomba atômica. Agosto tem as bombas atômicas dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, rendição japonesa, mais de 300 mil mortos, foi um absurdo isso. Mas inaugura, né, o quê? Inaugura a era atômica, né, a era, enfim, das ogivas nucleares e por aí vai, logo após isso aí, né? Logo no pós-segunda guerra, né? O mundo bipolar e etc. Tem um poema, A Rosa de Hiroshima, né? Que é um poema, não sei se Vinícius de Moraes, que é interessante. Ele é muito colocado em provas, né? Que é a cena, né? A Alemanha destruída, né? Cenas aqui da guerra, né? O que faz nas pessoas no Japão, cidade destruída pela bomba atômica. Aqui nós temos Stalin, né? A esquerda, da esquerda para a direita, Stalin, Roosevelt e Churchill, que é o primeiro-ministro inglês, né? Consequências da guerra: 45 milhões de mortos, 25 milhões da Rússia, 5 milhões de judeus. Lembrando do Holocausto, pessoal, o Holocausto ele foi feito no período da guerra, ele começa no período da guerra, né? Onde 5 ou 6 milhões de judeus, né? A conta mais certa são 6 milhões, a mais tradicional, de judeus que foram mortos. Claro que aí tem que se contar que teve ciganos, homossexuais que foram perseguidos, né? Essa eugenia praticada, né? Essa política de Estado da eugenia praticada por Hitler, muito para que queria, né, uma raça superior e que essa raça povoasse toda a Europa, dominasse, fizesse um grande império através do espaço vital. Criação da ONU, visando assegurar a paz mundial, né, que teve como predecessora a Liga das Nações. Estados Unidos saem mais fortalecidos da guerra, credores de diversos países. De novo, os Estados Unidos sai credor de diversos países, porque Primeira Guerra também ele saiu credor de diversos países, sem terem sofrido baixas em seu território. Só que a diferença agora desse Estados Unidos que emerge da Segunda Guerra, diferentemente da Primeira, a diferença vai ser o quê? Que esse Estados Unidos agora não vai ser um país, uma política isolacionista. O problema dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial foi o seu isolacionismo. Já após Segunda Guerra, os Estados Unidos vai ser aquele país presente, principalmente porque depois da Segunda Guerra vem o mundo bipolar, tem a outra potência em outro sistema, que é o sistema socialista, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí vai ter todo esse embate, que é assunto, né, para outro vídeo. A Rússia sai destruída materialmente do conflito, mas fortalecida militarmente e politicamente. Aqui nós vemos cenas de um campo de concentração, né? Oficialmente 6 milhões de judeus mortos. Realmente um absurdo, né? Uma catástrofe, um pogrom, um genocídio, melhor dizendo. E aqui tem um trecho do que eu falei a vocês de um poema de Vinícius de Moraes. Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas,
Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose. A anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Como eu falei a vocês, já vi muito esse poema em provas, né? De vestibular e de concurso. Visão poética de uma tragédia, né? E aqui está a Europa. Termina aqui, pessoal. Então, em linhas gerais, a Segunda Guerra, a gente já viu o panorama geral da Segunda Guerra, né? E nós vamos agora para as questões, né? Nós vamos resolver agora a atividade que nós passamos. Atividade sobre a Segunda Guerra Mundial, uma forma de nós aprendermos mais o assunto. Sobre a Segunda Guerra Mundial, apenas uma alternativa está incorreta, assinale. Então, essa primeira questão aqui, nós vamos ver uma alternativa incorreta. Então, vamos lá. Após contornarem as defesas francesas da linha Maginot, os alemães invadiram a França, ocupando Paris. Então, essa questão, ela está correta, né? Ocuparam Paris, chegaram até Paris, coisa que não conseguiram na Primeira Guerra. Dominaram todo o norte e ficou o sul com a República de Vic, colaboracionista. Por sinal, tem uma intelectual francesa que foi acusada de, né, ser a favor dos nazistas, porque ela viveu nessa época. A escritora, né, mulher do filósofo Sartre, e escritora também, filósofa, Simone de Beauvoir. Né? Vamos lá. Segundo, em 1939, a Alemanha, invadindo a Polônia, inaugurou a Guerra Relâmpago, o Blitzkrieg. Era o início da guerra. Sim, o Blitzkrieg, né, a chamada Blitz, né, a Blitz alemã chegava de sopetão, conquistando. Era uma forma... nesse ponto, os alemães aprenderam com a história, né? Por que Hitler desenvolveu as Blitz? Pelo seguinte, porque a Primeira Guerra foi aquela guerra estacionada, aquela guerra de trincheira. E aí o que é que vai acontecer? A Blitzkrieg era o quê? Justamente para não cair naquele mesmo, naquela mesma questão ali do estacionamento, né? De ficar ali na trincheira, etc. Então era guerra rápida, relâmpago, conquistava com toda a ofensiva e etc. Então, isso está correta. A Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, sendo que esse acordo foi respeitado até o fim da guerra. Então, essa aqui está incorreta, né, pessoal? A gente sabe que a partir de 1941 para 42, a Alemanha ela desrespeitou, depois de ter conquistado todo o norte da Europa, a Europa Central, a França, e sul da Europa também, parte do sul da Europa, a Alemanha foi para o leste europeu, foi para a Inglaterra, tomou pau da RAF, o RAF, né? Enfim, e daí partiu para o leste, né? Partiu para a Rússia, né? Depois de ter conquistado o leste europeu, caminho aberto para a Rússia. Então, assim, a incorreta aqui é a letra C. A letra D, a entrada norte-americana no conflito deu-se pelo ataque japonês à base de Pearl Harbor, isso, né, todo mundo sabe. O Brasil participou da guerra com a Força Expedicionária Brasileira na Itália, né, os pracinhas, enfim, a FEB, a FAB também, a Força Aérea Brasileira, ela participou. Então, o primeiro é letra C. Vamos para a segunda questão. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 1945, provocou a rendição incondicional do Japão na Segunda Guerra. Nesse momento, o mundo ocidental vivia a dualidade ideológica, capitalismo e socialismo.
Neste contexto, o lançamento da bomba está relacionado com aquilo que eu estava falando. Essa ofensiva russa, essa contraofensiva russa à Alemanha, saindo da Batalha de Stalingrado e levando os alemães até chegar em Berlim, deu muita moral do ponto de vista político e militar à União Soviética. Isso fez com que os Estados Unidos quisessem demonstrar o seu poderio. Então vamos lá, o descompasso entre o desenvolvimento da ciência financiado pelos Estados Unidos, beligerantes, e o interesse da população civil. Não. A busca de hegemonia dos Estados Unidos quer demonstrar o seu poder bélico para conter no futuro a União Soviética. Eles perceberam ali que a União Soviética iria sair da Segunda Guerra, apesar de que foi o país que mais teve perdas humanas, né, e econômica também, mas a União Soviética ela saiu com moral do ponto de vista político e econômico. Político porque ela ia influenciar outros países, né? E até impor, como no caso do leste europeu, no período pós-guerra, ia impor o socialismo e militarmente, né? Aí vem a corrida armamentista, aeroespacial, né? No período do pós-guerra. Isso aí é para outra aula. Aqui nós vamos ver o famoso casamento, né, que não durou muito entre Hitler e Stalin, né? A charge abaixo, de autoria desconhecida, foi publicada em 1939. Ela refere-se ao tratado assinado naquele ano pela Alemanha e União Soviética que, né, esse casamento que durou até 41, ela foi, esse pacto foi feito para quê, pessoal? Assegurou a aliança militar entre os países durante a Segunda Guerra Mundial e a partição da Polônia. Então, o que é que acontece? Em 39, a divisão da Polônia entre esses dois países, mas esse pacto continua durante a Primeira Guerra, que começa em 39. O que é que acontece? Esse pacto só vai ser quebrado a partir do momento, 1941, que a Alemanha invade a Rússia. Até então, esse pacto ele estava em vigência, né? Esse pacto de não agressão entre esses dois países. Daí, ter não só essa charge, como outras charges, né, que falam desse casamento aí entre Hitler e Stalin. Né? Hitler conseguiu segurar o pior inimigo, que poderia ser um inimigo em potencial, a União Soviética, até o momento que ele conquistasse toda a Europa. Com certeza, Hitler considerava como os eslavos como um povo inferior. Vamos à quarta questão. A respeito do período anterior ao início da Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar o período que antecede, né, a Segunda Guerra Mundial. É correto afirmar o quê, pessoal? O fracasso do Pacto de Não Agressão entre Rússia e Alemanha precipitou a ofensiva germânica, que invadiu a Polônia, dando início à guerra. Nós sabemos que o fracasso do Pacto de Não Agressão, o Pacto de Não Agressão, nós acabamos de falar agora na última questão, ele foi quebrado em 41, então ele não antecede a guerra, ele é depois que começa a guerra. Então, não seria a letra A. Letra B. A política de apaziguamento adotada pela Inglaterra e pela Rússia foi uma calculada manobra a fim de protelar o começo do conflito e aumentar o arsenal bélico daqueles países. Na realidade, se houve uma política de apaziguamento adotada pela Inglaterra e pela Rússia, não. O que houve foi, na realidade, a França e a Inglaterra, elas meio que toleraram muita coisa da Alemanha, né? Principalmente desrespeito, Tratado de Versalhes, etc. Mas não a Rússia em si, porque a Rússia estava em outro paralelo, né? A Rússia estava um país fechado, se isolou no seu sistema socialista, na sua economia planificada, então não seria essa questão aqui, um período anterior à Segunda Guerra. Com a intervenção militar da Itália e da Alemanha na Guerra Civil Espanhola, apoiando Franco, as nações europeias romperam relações diplomáticas com esses países.
Em 36, pessoal, Hitler e Mussolini ajudaram o ditador Franco espanhol, 3 anos antes da guerra. Os países não cortaram relações diplomáticas, né? As relações diplomáticas foram cortadas depois do início da guerra, né? Em 36, não. Então, não seria a letra C. Letra D. O UNCLOS, ocorrido em 38, sob a alegação de necessidade de formação de uma única nação ariana, acarretou a expulsão da Alemanha da Liga das Nações. Na realidade, a Alemanha não fazia parte da Liga das Nações. Enfim, essa questão aqui da anexação, aqui está falando a letra D seria anexação dos Sudetos, mas não é bem UNCLOS, né? É espaço vital, mas não é UNCLOS. Letra E, diante da política expansionista alemã, Inglaterra e França acreditavam que a política de apoio igualmente seria a única saída para impedir o avanço do socialismo. Essa letra E aqui é uma das teses que se explica o porquê esses dois países, que eram os carros-chefes, as duas maiores potências da Europa, eles permitiram que a Alemanha fosse tão longe, né? Segundo muitos estudiosos, é porque eles faziam vista grossa à Alemanha, porque eles faziam um papel de conter o socialismo na Europa. E vamos, né, à última questão. Este ano, o mundo comemorou 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, quando as forças do eixo foram derrotadas pelos países aliados. Sobre essa guerra, afirma-se que, vamos lá, duas das principais marcas da Segunda Guerra são a barbárie estabelecida pela Alemanha nazista, com os campos de concentração para extermínio de seus adversários, e as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre as duas cidades japonesas. Corretas essas questões? Essas questões estão corretas, né? Essa 1 está correta. Realmente, barbárie, não só o Holocausto, como as bombas em Hiroshima e Nagasaki. O 2, o nazismo e o fascismo estabeleceram-se a partir do apoio totalmente desprovido de críticas das elites intelectuais, políticas e econômicas apavoradas com as tentativas expansionistas do comunismo soviético. Apesar de ser generalizante, pessoal, claro que um ou outro intelectual foi contra, né? Nós temos o caso de Einstein, que fugiu bem antes, né? Mas, em linhas gerais, realmente, boa parte da ala intelectual, mas nós vamos ter um intelectual de renome, como Heidegger, que ele vai realmente... e ele influenciou muitos intelectuais no século XX, e Heidegger vai estar lá apoiando o nazismo. Então, realmente, boa parte apoiou, dentro desse contexto, que é uma teoria muito usada pelos historiadores, de que tanto o apoio externo e interno foi devido à questão do crescimento, né, do comunismo soviético pelo mundo, a influência do comunismo soviético, né, crescente, fez com que o pessoal aceitasse, né, algo esdrúxulo como Hitler. Após a derrota das tropas do eixo e o julgamento das atrocidades nazistas no Tribunal de Nuremberg, a Conferência de Bretton Woods sancionou a supremacia mundial do dólar e os países vitoriosos iniciaram a incorporação do complexo industrial militar à dinâmica de suas economias. Também, sim, pessoal, a Conferência de Bretton Woods ela foi importantíssima do ponto de vista econômico. Enfim, as três alternativas estão corretas, ou melhor, as três afirmações estão corretas. Então, seria a letra D, né? Então, aqui em linhas gerais, pessoal, nós falamos um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, né? Os principais pontos referentes à Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né, no WhatsApp sobre a Segunda Guerra Mundial. E, enfim, bons estudos.
capítulo da Segunda Guerra, o capítulo 5, né? Mas capítulo 5 do livro didático, mas não fique só por aí, tem um livro didático, tem internet, enfim. Um abraço a todos e até a próxima.